Amém. Com muita alegria, cantemos e celebremos sempre ao Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos, neste último culto do ano, uma reflexão de encorajamento diante dos desafios que temos diante de nós. Temos muitos desafios à nossa frente, com o novo ano que está chegando, e certamente precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, para nos ajudar a enfrentar todos eles. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Compartilhe a sua Bíblia com quem está próximo a você, você que nos acompanha à distância. Abra sua Bíblia e acompanhe a palavra do nosso Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, porque você então prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que Deus nos ajude a compreender e a aplicar esta bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Meus amados, o cenário que Josué tinha diante de si era um cenário desolador. Um cenário desolador. Vá comigo ao verso 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Josué, capítulo 1, verso 2. Deus diz a Josué: Moisés, o meu servo, está morto. Moisés, o meu servo, está morto. Quem era Moisés? Moisés foi o maior líder do povo de Israel. Instrumento de Deus para conduzir o povo na saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho, na jornada por 40 anos de peregrinação no deserto. Homem de Deus
usado por Deus para compartilhar a lei de Deus ao seu povo, para orientar o povo na construção do tabernáculo de adoração ao Deus eterno no deserto, para organizar o povo entre as 12 tribos de Israel, mais a tribo de Levi, que seria dedicada exclusivamente ao tabernáculo, à adoração a Deus. Este que foi o maior líder da história de Israel havia morrido. Havia morrido. Moisés, o meu servo, está morto. Para o povo, certamente era uma situação desoladora. E agora, o que será de nós? O que vai acontecer com a gente? Como vamos ficar sem o nosso grande líder? Como vamos conquistar essa terra que Deus nos prometeu dar? Uma terra cheia de gigantes, cheia de cidades com muralhas fortificadas. Como vamos conseguir fazer isso? Como vamos conseguir atravessar o Jordão? Certamente muitas perguntas, muitas interrogações passavam na mente e no coração daqueles israelitas naquele momento, após a morte de Moisés. E Deus, de repente, aparece a Josué para animar o seu coração, para encorajá-lo, para dizer: é verdade que o meu servo Moisés morreu, mas eu tenho uma missão para você. Mas eu tenho que cumprir a minha promessa. E Deus então encoraja o povo, encoraja o seu servo Josué. Eu gostaria de, da mesma forma, pedir a você que aplique essa palavra ao seu coração hoje. Deus deseja nesta noite encorajar você, Deus deseja nesta noite animar você. Ainda que o cenário para 2023 seja um cenário de incertezas, seja um cenário talvez desolador para alguns, diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações, não sei qual é a realidade que você está vivendo na sua família, mas o cenário mundial é um cenário de muitas incertezas. O cenário brasileiro também é um cenário de muitas incertezas. Mas em meio às incertezas que nós vivemos, fiquemos com a certeza de que Deus está conosco. Fiquemos com a convicção de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações que tivermos de enfrentar. Apesar desse cenário, Deus, da mesma forma, deseja animar os nossos corações, deseja fortalecer os nossos corações. Ele deseja renovar no nosso coração a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele ainda está sentado no seu trono. Um cenário bem parecido com este destacou para nós recentemente pastor Luiz Saião, quando esteve conosco pregando para a nossa juventude. Creio que no dia 10 de dezembro. Ele se reportou a Isaías capítulo 6, que nós sempre lemos como com aqueles olhos da chamada ministerial, chamada profética de Isaías. Mas ele fez um destaque muito importante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins voavam de um lado para o outro e diziam: a terra toda está cheia da glória do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias,
A morte do rei Uzias também representou um marco na história de Israel, porque foi um dos maiores, dos mais longevos reinados de Israel. Uzias reinou simplesmente 52 anos. A vida de Uzias, o reinado de Uzias representou estabilidade para o povo. Agora o rei morreu. O cenário de Isaías naquele momento era um cenário também de incertezas. E aquele garoto, tão jovem, entra no templo e vê o Senhor. Em meio às incertezas deste tempo, que os nossos olhos se abram nesta noite para ver o Senhor, assentado no alto sublime trono, vermos que Ele continua no seu trono, Ele não foi destronado, Ele não perdeu o seu assento no seu trono, Ele continua sentado no seu trono, governando a história, governando o mundo. Tudo está debaixo do controle de Deus. E por isso, Ele deseja renovar a nossa esperança, renovar o nosso ânimo em meio a todas as dificuldades. É verdade que, para mim e para você, muitas coisas estão fora do nosso controle. Mas Deus continua sentado no seu trono e Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Existem muitas coisas que você não pode controlar. E talvez esta seja a grande razão de tanta ansiedade. Como sofremos de ansiedade hoje? Talvez justamente porque percebemos que nem tudo está debaixo do nosso controle. Não temos como controlar todas as coisas, mas todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ele continua sentado no seu trono. No seu trono. Diante de todas as incertezas, de todos os problemas que possamos ter à vista, tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Tenhamos a convicção de que Ele continua sentado no seu trono, governando a história, governando as nossas vidas, e está ao nosso lado. Ele deseja renovar a nossa esperança, Ele deseja nesta noite renovar o nosso ânimo, Ele está conosco nos vales e desertos da vida. Vales e desertos, é bom sempre a gente lembrar que foram feitos apenas para a gente passar, nunca para ficar. Os vales e desertos que você está vivendo hoje, passando hoje, você vai passar por eles. E vai olhar para trás e acenar para eles. Com alegria e gratidão a Deus, dizendo: obrigado, Deus, passou. Vales e desertos foram feitos para passar, nunca para ficar. Nós passaremos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, passaremos pelos vales, passaremos pelos desertos, porque Deus é o Deus que abre para nós um caminho no deserto. Hoje uma irmã muito querida da nossa igreja me mandou um texto da palavra de Deus, Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova, eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eis que farei um caminho no deserto e colocarei rios nos lugares áridos, nos lugares desertos, eu colocarei rios. Lembre-se que, ainda que existam coisas fora do nosso controle, tudo está debaixo do controle de Deus. Aquilo que está fora do seu controle, deixe por conta de Deus. Deixe por conta do Senhor. Aquilo que está debaixo do seu controle, porque algumas coisas ainda estão debaixo do seu controle, faça a sua parte. Aquilo que você pode fazer, faça. Não espere que outro faça por você.
Existem coisas que Deus não vai fazer por mim nem por você. Deus não vai separar 1 hora por dia para orar. Quem tem que fazer isso sou eu e você. Deus não vai ler a Bíblia por você. Quem tem que fazer isso é você, sou eu. Existem coisas que nós precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós. As outras coisas que nós não temos condições de fazer, vamos deixar por conta de Deus. Vamos deixar nas mãos de Deus. Até porque se a gente tentar fazer, nós traremos sobre nós um fardo insuportável. Um fardo que nós não aguentaremos carregar. Salmo 37, versos 3 a 5, a palavra de Deus nos diz: confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Josué tinha diante de si uma grande missão. Uma missão maior do que ele mesmo, uma missão maior do que a sua capacidade, que era introduzir o povo na terra prometida. Moisés havia cumprido a sua parte, levado o povo até a entrada da terra. O povo estava então na porta de entrada na terra prometida. Josué havia sido ajudante de Moisés, participou daquela peregrinação no deserto. Participou de momentos especiais na vida daquele grande servo de Deus que foi Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, Josué foi com ele até certo ponto. Josué sabia que aquele era um povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É cabeça dura mesmo. Ele sabia que aquele povo era um povo de cabeça dura. Liderar aquele grande povo, com mais de 1 milhão de pessoas, um povo acostumado a murmurar e a reclamar, não só dos seus líderes, mas até mesmo do próprio Deus, seria para ele um desafio tremendo. Josué viu aquilo que Moisés passou. Números capítulo 11 registra um momento na liderança de Moisés terrível. Moisés se dirige a Deus dizendo: se me tratas assim, mata-me de uma vez logo. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Liderar aquele povo tão difícil foi algo que levou Moisés ao esgotamento físico, mental, emocional, a ponto de pedir a Deus: Senhor, tira a minha vida para que eu não veja a minha miséria. Eu quero morrer antes. Josué sabia disso tudo. Ele não seria surpreendido com nada. Certamente o coração de Josué estava apreensivo diante das dificuldades que teria para liderar um povo tão difícil assim, semelhante a nós. Antes de você julgar o povo de Israel, olhe para si mesmo, porque nós somos assim. Nós também, muitas e muitas vezes, somos um povo de dura cerviz, de cabeça dura, de coração duro. Nesse contexto, Deus falou ao seu coração, o animou a enfrentar todos os desafios que tinha pela frente. E se agirmos como Josué agiu, venceremos os desafios de 2023, alcançaremos vitórias sobre as lutas e provações que poderemos enfrentar ao longo deste novo tempo. Enfrente os desafios da vida, primeiramente apropriando-se das promessas de Deus. Desde o início do ministério de Josué, Deus lhe fez preciosas promessas. Promessas que têm sido estendidas a nós diante das lutas e provações, desafios que temos a enfrentar em nossa vida. Acompanhe comigo no texto
Josué capítulo 1, verso 3, Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Eu darei a você, todo lugar que você pisar será seu. O verso 5, ninguém poderá resistir a você. O verso 5 diz ainda: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O verso 9 ele diz: o Senhor teu Deus está comigo, está contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Por onde você for, Ele estará ao seu lado. Que promessas preciosas! Quantas vezes nós nos esquecemos delas? Que nesta noite você traga à sua memória as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. No final da vida de Josué, ele reúne o povo e diz: vocês se lembram das promessas do Senhor? Nenhuma delas deixou de se cumprir. Nenhuma delas deixou de se cumprir. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Porque Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Precisamos apenas confiar nesse Deus maravilhoso, que cumpre todas as suas promessas. Enfrente os desafios da vida, também seguindo a orientação do Senhor. Vá comigo aos versos 7 e 8. Versos 7 e 8, Deus vai dizer: não te desvies do livro desta lei, não te desvies dela, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Precisamos, se queremos vencer os desafios deste tempo, seguir a orientação do Senhor na sua palavra, no livro da sua lei. Deus estava dizendo a Josué o seguinte: você se lembra daquele livro que eu dei a Moisés lá no monte? Não se aparte dele, não se desvie dele, medite nele dia e noite, que ele ocupe a sua mente, quando você deitar, quando você acordar, ao longo do seu dia, ocupe a sua mente com este livro, porque se você fizer isso, você será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, meu irmão? Medite neste livro dia e noite. Que ele esteja na sua cabeceira, mas que ele esteja, sobretudo, no seu coração. Que você faça o propósito diante de Deus, de ler a sua palavra, de se alimentar desta palavra, e, sobretudo, de viver segundo esta palavra. Não vamos vencer os desafios da vida estando longe da palavra de Deus, esquecendo-nos desta palavra. A nossa vida precisa ser centralizada na palavra de Deus. Por isso ele disse: medita nele dia e noite. Em outras palavras, faça somente aquilo que este livro orientou você, ou orientar você. Que as suas decisões, Josué, as ações, o seu comportamento, seu jeito de lidar com as pessoas, seu jeito de tratar os outros, sejam de acordo com aquilo que está neste livro. Que a sua vida em família seja de acordo com os preceitos deste livro. É meditando nesta palavra dia e noite que Deus falará aos nossos corações e nos mostrará o caminho que devemos seguir. Você quer ser bem-sucedido? Não se aparte desse livro, não se desvie desse livro, não pegue atalhos, não se desvie do caminho que Deus lhe aponta neste livro. Mas há um detalhe muito importante
Não siga apenas algumas partes da Bíblia e despreze outras. Às vezes a gente faz isso, né? A gente gosta tanto de determinados textos. Algum tempo atrás, a gente podia encontrar até mesmo as caixinhas de promessas. Não é verdade? Caixinhas de promessas. Eram promessas lindas, maravilhosas, selecionadas. Mas eu nunca encontrei uma caixinha de compromissos. Você já encontrou? Se você encontrar, me fale, gostaria de conhecer. Uma caixinha de compromissos que estão na palavra de Deus, que Deus exige de nós. Eu nunca encontrei. Porque às vezes a gente fica com uma parte da Escritura e despreza a outra. Nesses anos de ministério, 33 anos de ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas ortodoxas. Muitas pessoas ortodoxas. Mas nem sempre pessoas que aplicam na sua vida a sua ortodoxia. Conhecimento bíblico parece que fica só no intelecto e não alcança as ações, as reações, as atitudes, as palavras, a língua, o temperamento, os relacionamentos. O ortodoxo defende a verdade, e nós todos devemos defender a verdade, mas como discípulos de Jesus devemos defender a verdade em amor, como Paulo afirma em Efésios 4, verso 15. Devemos seguir a verdade em amor. Portanto, siga a direção de Deus, enfrentando os desafios de 2023, assumindo o compromisso, não apenas de ler este livro, mas de viver segundo os preceitos deste livro em sua vida. É nele que você encontrará forças para vencer os desafios da sua vida, da sua família. E nós, como Igreja de Jesus, venceremos também todos os desafios deste tempo. Creio que foi John Piper que disse que as redes sociais são a maior prova de que o crente tem tempo para ler a Bíblia. Só não lê porque não quer. Fiquei tão feliz de ver o testemunho do pastor Doronésio Andrade, da Primeira Igreja Batista de Vitória, que recebeu da Sociedade Bíblica do Brasil um certificado recentemente, agora, esses dias, por ter lido a Bíblia já 200 vezes. A Bíblia toda, 200 vezes. Se Deus quiser, pastor Doronésio estará conosco no dia 15 de janeiro, agora, pela manhã, no culto da manhã. Ele é segundo vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Coma este livro. Antes de encher a sua cabeça com as suas redes sociais, enche a sua cabeça com este livro. Medite nele dia e noite. Fazendo isso, você prosperará e será bem-sucedido, diz a palavra. É uma garantia. Quer ser bem-sucedido? Quer vencer a ansiedade? Quer vencer as angústias da sua alma? Coma este livro. Tome posse deste livro, em nome de Jesus. Para enfrentar os desafios deste tempo, renove o seu ânimo. Verso 2, Deus diz a Josué: levanta-te, ou levante-se, levante-se. No verso 1 ele já havia dito: levante-se, pois agora. Levante-se, pois agora. Deus falou ao coração de Josué de uma forma muito clara, porque ele tinha um plano para a sua vida. Talvez Josué estivesse ainda chorando a morte de Moisés. Talvez ainda estivesse abatido e triste pela morte do seu grande líder. Mas Deus disse a Josué: não é hora mais de chorar, é hora de sacudir a poeira,
É hora de arregaçar as mangas. É hora de colocar a mão no arado. É hora de se levantar. É hora de sair da sua zona de conforto. Há uma terra a ser conquistada. Eu tenho um plano para você. Eu tenho algo a fazer através da sua vida. Deus estava dizendo a Josué. E Deus está dizendo o mesmo para mim, para você hoje. É hora de se levantar. É hora de se levantar, meu irmão, minha irmã, da sua depressão, da sua angústia. É hora de se levantar. Não vamos alcançar a vitória deixando-nos abater, permitindo que os problemas venham nos prostrar. Provérbios 24, verso 10 nos diz que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Esse mesmo verso é traduzido dessa forma pela Bíblia Viva. Se te desanimares em tempos de dificuldades, serás fraco. Não se desanime. Levante-se para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Lembre-se, como disse Naum, na sua profecia, no capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece você que nele confia, você que nele tem depositado a sua fé, a sua esperança. Deus disse a Josué, levanta-te, porque não tem prazer em ver as pessoas abatidas por causa dos problemas, dos cenários desoladores que tenhamos pela frente. Levante-se, siga a direção que Deus tem colocado diante de você, renove o seu ânimo. Deus disse várias vezes a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, verso 6, verso 7, verso 9, 3 vezes Deus vai dizer a Josué que ele deveria ter bom ânimo. Por quê? Porque com muita facilidade nós desanimamos. E o desânimo é uma das principais armas do nosso adversário. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deus estava talvez lembrando a Josué. Você se lembra quando você voltou daquela expedição, juntamente com 11 espias que foram espiar a terra? E que somente você e Caleb, filho de Jefoné, confiaram em mim. Os outros 10 espias desanimaram diante do desafio que tinham. Tenha bom ânimo, renove a sua fé, renove a sua confiança em mim. Era o que Deus estava dizendo a Josué. Não tenha medo. Deus vai dizer várias vezes, não te espantes, não te assombres, não te atemorizes. Porque Deus enfatizou tanto que Josué não deveria ter medo? Porque ele tinha desafios imensos diante de si. Ele tinha cidades fortificadas a conquistar. A primeira delas, a cidade de Jericó, com fortalezas tremendas. Todas elas ruíram. Deus deu vitória a Josué em todo o tempo. Hoje, Deus deseja renovar a nossa fé. Pastor Juarez Mendes de Freitas, meu professor, disse que em meio às incertezas desse tempo, a nossa confiança está no Deus que nunca muda. Está no Deus que nunca muda. As circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Ele continua governando o mundo, independente das circunstâncias. Ele nos ama com amor eterno e prometeu estar conosco todos os dias. Por isso, não há o que temer. Amém, irmãos? Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não teremos medo.
ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Situações novas teremos pela frente, mas fiquemos firmes e confiemos no Senhor, porque Ele nos dará a vitória. Você tem diante de si desafios maiores que você mesmo? Aproprie-se das promessas do Senhor. Siga a orientação do Senhor. Não se desvie deste livro bendito. Não se desvie deste livro bendito. Não perca o ânimo. Não se atemorize. Coloque a sua fé neste Deus maravilhoso que está ao seu lado para ajudar você a chegar e a conquistar a terra prometida, a conquistar tudo aquilo que Ele prometeu para você. Queria convidar os irmãos para nos colocarmos de pé e cantarmos. Ano novo, rompe a aurora, vai-se embora mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor.